Como é que foi o primeiro dia? Tranquilo? Tranquilo. Cansativo, né? Só. Gente, mas é isso aí. Bom, aonde é que eu parei? Acho que eu parei nos filos de fungos, né? Eu coloquei anotadinho ali. Bom, então, quinta-feira já estão avisados, né? Só essa alteração, tá? Bom, então, pessoal, eu acho que os ascomicotas a gente já viu, tá? Os basidiomicetos, então, próximo, então, vamos lá na página 50, tá? Pra gente fechar que os... Já vimos também ou não? Já viu isso aqui, eu acho. Tá, que são, falei do Amanita muscaria. Bom, posso falar uma coisinha bacana, importante ou não? Olha só. Bom, nos basidiomicetos existe uma estrutura, povo. Olha aqui que o Duval vai destacar para vocês, ó. Uma estrutura conhecida, tá, no fungo, tá? Olha aqui, ó, aqui estariam as hifas, tá? Olha aqui, ó, só para que vocês saibam nesse momento, que são os filamentos, tá bem, povo? Olha aqui, ó, que são os filamentos do fungo, tá bom? Bom, olha só, a estrutura que sai da terra, tá? No caso dos fungos, olha ali, naquele amanita, aquele vermelho que está saindo da terra, tá? É a estrutura que a gente chama de corpo de frutificação, tá? Ali ele vai estourar e vai acabar liberando que as estruturas reprodutivas, tá bem? Então, só para... Vocês podem até puxar direto aí da apostila de vocês, tá? Olha aqui, ó, então, esse chapéuzinho aqui, nesse momento, seria denominado, então, de quê? Denominado de corpo de frutificação. Tá bem, povo? Então, gostaria de realmente chamar a atenção de vocês aqui, tá? Corpo de frutificação, tá? Então, ali, ó, que é o que normalmente a gente acaba comendo, tá? Que é a estrutura reprodutiva, tá? Bom, então, olha só. Posso ir adiante ou não? Olha só. Desses fungos aqui, tá? Qual é a importância deles? Vamos botar os basidiomicotas aqui, ó. Qual seria a importância deles? Olha aqui, ó. A importância seria, que isso já foi abordado no vestibular, principalmente na alimentação humana, tá bom? Importante que vocês saibam todos que fungo é rico em sais minerais e vitaminas, tá? Então, faz muito bem para a nossa alimentação. Nós, às vezes, temos uma dificuldade em digeri-los, mas não por terem celulose, porque fungo não tem celulose, tem o que na parede celular? Quitina, tá, povo? Então, olha aqui, ó, na alimentação eles complementam a alimentação humana, porque eles são ricos em quê? Em sais minerais, e além de sais minerais, olha aqui que o Duval destaca para vocês, e vitaminas, tá? Então, para a hora da prova para o vestibular, eu acho que é importante que a gente, tá, coloque isso aqui para vocês, tá bem? Então, esses são os basidiomicetos, tá bem, gente? Bom, eu não sei se eu falei do fungo Penicillium notatum. Cheguei a falar da penicilina, o Alexander Fleming, tá? Uma relação, eu acho que eu não falei da relação. Posso falar isso da relação? Depois a gente tem que falar dos fungos imperfeitos. Na verdade, eu acho que a gente está falando já da reprodução dos fungos, né? Eu quero só... Não estamos falando da reprodução sexuada e assexuada? Eu acho que não. Não? Eu não estava enxergando. Não? Eu também não estava. Tá. Vê se a gente não está falando lá dos fungos unicelulares. Eu acho que já chegou a falar da... Mas eu lembro de falar até Bom, então olha só, vamos complementar isso aqui. Deixa eu colocar uma outra coisa aqui, tá? Bom, a relação, tá, do fungo Penicillium, tá? Olha aqui, povo. Do Penicillium notatum. Atenção para o vestibular de vocês, tá? Versus a bactéria. Como é que é o nome dessa relação que se estabelece? É uma relação que dentro da biologia nós chamamos então, povo, de quê? De uma relação conhecida com o nome de amensalismo, tá? Isso cai demais em vestibular, embora vocês não tenham visto ainda ecologia, já é um momento que a gente tem que, né, citar para vocês. O que é um amensalismo? Tá? Também chamado de antibiose, tá? E professor, Fala, queridão. é o mesmo aquele da água que tem uma... Maré vermelha? Isso. É que a maré vermelha, o que acontece? Autores se classificam como amensalismo,
tá? Tá. Mas o que acontece? A alga acaba morrendo para liberar neurotoxina, tá? Então tem autores que não colocam como uma relação ecológica nenhuma, que ela morre. A alga morre e libera neurotoxina, então ela não se beneficia do ambiente. Aqui o fungo se beneficia. Mas é para impedir o crescimento É de outro, impedir né? o crescimento de outro, Tá. mas ao seu benefício, entendeu? No caso da alga ali, ela morre. Então já estão deixando de considerar como uma mensalismo. Porém, se vier em prova e tiver qual é a relação que tu vais marcar na maré vermelha, a mensalismo. Beleza. Tá? Não vamos lá a questão, mas hoje é muito discutível isso. Beleza? Bom, povo querido, tranquilo até aqui ou não? Bom, aproveitando isso, eu queria falar agora que vocês viraram para a página 51. E nós temos então os deuteromicetos, tá? Que eu acho que eu comentei já com vocês, né? Ou não? Tá? Sim. É os deuteromicetos, que são os fungos imperfeitos. Já falou desse aqui? Já falei. Já? Já. Gente, eu já falei de todos. Já falou de todos? Porque agora eu tô me lembrando, eu tô na reprodução. Aí professor, só eu lembrei. Só tu veio, tá? Então, Terça-feira a gente fala. Ah, é verdade. então eu tô na reprodução já. Mas eu não importo, posso rever com vocês. Eu vou assistir a tá? aula. Tá? Brincadeira, Demon, tu salvou a pátria. Então olha só, pessoal. O quinto filo, dorme com essa, pessoal, olha aqui, ó. É o filo dos deuteromicetos. Ó, essa aí, ó, deuteromicetos. Tá? Bom, que são, atenção para a prova de vocês, os fungos chamados de fungos imperfeitos. A URGS chama de fungo imperfeito. Coloquem aí, pessoal, por favor, dentro do parênteses, tá? Então, se vier no vestibular, tá? Na página 51, lá em cima, tá? Se vier no vestibular, olha aqui, ó, os deuteromicetos, eles são considerados, olha aqui, ó, vamos buscar a explicação. Dúvidas, por que, professor, que eles são fungos imperfeitos? Por que motivo? Porque eles não realizam, pessoal, tá? O que? Nenhum processo sexuado de reprodução. Tá? Então não realizam, anotem aí, não sei se eu coloquei, acho que deve ter colocado aí, tá? Então a gente lembra que eles não realizam reprodução sexuada. E por consequência, tá bem, pessoal? Eles são então considerados imperfeitos. Como é que eles vão sofrer variabilidade genética? Só se eles sofrerem mutação. Do contrário, eles não têm variabilidade genética. Tá? Então, se disserem isso para vocês, ó, desses fungos aqui, ó, tu já vai saber que, olha aqui, pessoal, a única forma, olha aqui, portal, deles sofrerem variabilidade genética é caso eles estejam sofrendo algum tipo de quê? Algum tipo de mutação. Tá bem, povo? Do contrário, olha o que o Duval vai destacar para vocês, tá? Do contrário, não tem variação genética, tá? Então a gente vai destacar isso aqui para vocês, tá bem? Bom, outra coisa, nesse grupo aqui estão os fungos, a gente tem que destacar uma que é a Candida albicans, tá? Olha ali, ó, vocês estão vendo que é o famoso sapinho, tá? Então ali tá a pessoa com a boca aberta, estão vendo ali página 51, tá? A pessoa está com a boca aberta, tá? Então são os fungos aqui, ó, que tem uma relação direta com o que, pessoal? São fungos que se relacionam com as micoses, tá? São fungos no qual a gente lembra para vocês que, olha aqui, pessoal, responsável por doenças que são as micoses. Bom, a micose mais importante que a gente tem que saber, tá? Nesse momento, depois para outros eu vou ver outros, mas é a candidíase que se relaciona às vezes com a AIDS. Não quer dizer que se as pessoas têm sapinho, tá, povo? Que a pessoa vá, né, tem AIDS, não tem nada a ver, tá? E é importante lembrar também que a cândida, ela pode ocorrer nas mulheres na flora vaginal. E aí, às vezes, quando baixa a imunidade, ela prolifera e aí pode causar um desconforto, tá? Então, só para você saber. Bom, olha aqui, ó. Então, a candidíase, que é uma IST, não deixa de ser, tá? A candidíase, que é a mesma doença conhecida, né, com o nome de quê, pessoal? Com o nome de sapinho, tá? Então, a gente vai destacar isso aqui para vocês, tá bem? Que é uma micose das mais conhecidas. Bom, então posso agora falar um pouquinho
Queridos, olha só, micose, tá? Quando a gente fala de micose, a gente tem que lembrar o seguinte: fungo prolifera em duas condições: calor e umidade, tá? Ok? Por exemplo, essa sala aqui é uma sala que dificilmente vai ter fungo. Por quê? Porque é uma sala que tem uma boa entrada de luz, então aquece essa sala, então é uma sala que não é úmida, olha aqui como está agora, tá? Chega a ser quente até, mas não deixa criar umidade. Mas, em alguns cantos onde tem sombra, fungo vai gostar de proliferar. Tá? Então, ó, para proliferar no corpo, então a gente precisa de duas coisas, olha aqui, ó, umidade e, além de umidade, então, calor. Então, onde é que o fungo gosta? Pessoal, entre dedo de pé, tá? Axila, tá? Virilha, tá bem? Que são locais onde pode acumular o que? Umidade, tá? Então, boca, flora vaginal, tá? São locais que podem contribuir com o quê? Contribuir com a proliferação de fungos, tá bem? Frieira também é um tipo de fungo, tá? A frieira, por quê? Por isso que a gente deve normalmente secar bem entre os dedos do pé. Tem pessoa que tem uma anatomia que acumula líquido ali, fica e bota meia, umidade, caiu o esporo ali, ele acaba se proliferando, tá? Pelotas é um lugar apropriadíssimo para fungo, né? Se vocês forem pensar. Por que motivo? Umidade, uma região muito úmida. Por exemplo, quem tem em casa no Laranjão sabe. Se não abrir, se não... O cassino também é um problema. Vai criar mofo por tudo. Banheiro tem muito mofo. Por quê? Sempre ambiente úmido. Tá? Bom, então, fechar isso aqui. Agora eu queria, tá? Então, olha aqui, ó. Eu queria, então, que vocês anotassem isso, ó. Proliferação de fungos. Esses são os dois principais fatores, vamos dizer assim, que contribuem com o quê? Contribuem com a proliferação desses, o que? Desses seres vivos. Tá bem? Bom, a reprodução eu já vi. Já tinha visto reprodução. Eu agora queria ver contigo o quê? As interações mutualistas. Depois o alemão vai emprestar o caderno para vocês. Vou pensar, vou cobrar, eu acho. Não, que isso? Vou cobrar. Então tá, então lembrem disso. Quando ele precisar caderno, vocês também Vai, lembrem disso. é professor. Bom. Professor. O alemão nunca pede emprestado caderno. Ô professor, acho que eu vou guardar isso aqui. Não, bota louco. Vem preto. Acho que eu vou guardar isso aqui, ó. Não. Cheio. Prestem sempre pro alemão. Eu tava só esperando a oportunidade. Eu também tava, que eu já sabia. Eu gosto. Olha, é o que eu tinha, isso aqui eu não vou nem entrar em casa. Agora não vai mais falar mal dele. Não, tá louco? Tá louco, Lara. O alemão mora muito Não, ele tá ganhando todos os professores, tô só cuidando, né? O Rodrigão, aí agora o tio. Não, olha. Tá, mas olha aqui, ó. Eu tenho uma promessa que eu fiz. Se eu vou dar o primeiro período, eu tenho que trazer o quê quinta-feira? Pão de queijo. Então eu vou trazer pão de queijo quentinho. Olha só. Então tá. E quem é que traz manteiga pra passar no pão? Deixa eu ver aqui. Doce de leite? Ah, Traz doce de leite? Então tá. e tu vai trazer metade do teu nome. Não. Ó, o alemão, eu sei, olha, ele tá me olhando agora. Eu vou dar uma. Ah, é bom esse chocolate. Bom, muito obrigado, querido, pelo carinho. Tá? Bom, vamos agora falar um pouquinho de micorriza líquida. Eu queria fazer uma aula sobre isso. Ó, dica. Olha ali. Dica de quem? Dica do mestre, tá? Bom, isso aqui é o que cai. A reprodução a gente já falou. Então, tá? Importância dos fungos a gente já falou também? Não? Quer ver como a gente vamos repassar a importância que vem no vestibular? Então aí escreva um dado de importância dos fungos. Enem. Vamos retomar? Pode ser? Micorriza é fungo e Rhizobium é bactéria. Rhizobium é bactéria, micorriza é fungo. Rhizobium é um tipo de bactéria. A gente chama de bacteriorriza. Riza é raiz. Tá. Já te explico isso. Pós, que é a leguminosa e a rhizobium. Perfeito. E as duas é mutualismo. Ambas mutualizam. Perfeito. Tá? Perfeito. Tá? E tu sabe que a trufa é uma micorriza. Que dá na raiz de carvalho. Tá? Então só em determinados locais onde tem aquela árvore do carvalho que se desenvolve. Tá? Mas perfeito. Tu chamas de bacteriorriza. Agora eu faço aqui um esqueminha. Tá? Bom, vamos pensar o seguinte agora. Depois de tudo que eu falei. Tá? Olha aqui, Lara. O que eu vou destacar para vocês. Tá? Importância dos... Vocês vão a Santa Maria ou não? Sim. Tá? Com discussão? Ah, e aí, não tem
tem vaga pra mim? Tem, já tá garantido tua vaga. Ah, é? É. Sério? Não. Não, se tu quiser. Vai, vamos Não, de mas volta? é- Como é que vai ser? Não, e a gente vai dormir lá. A gente Ah, vai vamos dormir lá. ter uma noite e volta à noite. É, vai. Ou depois da prova. Ah, deixa eu ver. De repente eu me organizo. Agora com a clínica também. Vai o Júlio, o A Rafa, Ana? o Rafa e a Ana. Qual Rafa? De Matemática? matemática. Ou o Rodrigão também. Ah, Não, Rodrigo, Não, não não vai. vai. Desse não vai? Não. Não vai. Vai sair Aí desse abre lugar. uma vaga aí. Vai Ana, Júlia e Rafa. bom de que de micro-ônibus? Vamos, vai aqui nos lugares. Ah, ótimo. E aí tá sobrando 3. Tá deixa eu falar com a Ana. Deixa eu primeiro ver em casa, né? Tem que É. trabalhar também, daqui a pouco o cara se empolga. Bom, queridos, importância dos fungos, tá? Primeira importância. Quer ver como vocês sabem todos? Fungo está sempre no final da cadeia alimentar junto com bactéria. O que o fungo faz? Decompõe. Decompõe. E isso é fundamental porque cai no Enem. Eu quero falar um pouquinho sobre decomposição, tá? Com vocês. Tem duas coisas, então, ó, fungo, primeira importância. Para aí, vou botar assim, ó. Tá? Primeira importância é uma importância, vamos botar aqui, povo, ecológica, tá? E vamos botar assim, ó. Por que, Durval? Fungo é extremamente importante no processo de quê? No processo de, olha ali, povo, de decomposição, tá? São decompositores. E alguns vestibulares chamam os fungos de esses fungos decompositores de seres saprófitas, tá? Bom, primeira coisa, vamos falar um pouco de decomposição, vamos criar aqui coisas que vocês podem usar nas provas. Primeiro, o que é decompor? Decompor é diminuir. Decomposição na matemática vai reduzindo, não é isso? Decomposição é pegar a matéria orgânica, que é maior, e transformar em algo que? Inorgânico. Que para o solo, para a planta é fundamental. Então a gente tem que lembrar isso, ó. Junto com as bactérias, eles transformam ali, Lara, ó, a matéria orgânica em matéria o quê? Em matéria, olha aqui para o teu vestibular, inorgânica, tá? Então, vejam, fazendo a reciclagem da matéria orgânica. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês sobre a questão do Enem. Não confundam decomposição com fermentação. Fermentação é um tipo de alimentação, desculpa, de respiração, sem oxigênio. Decomposição é uma forma de nutrição, não deixa de ser. São coisas diferentes. Beleza? E a fermentação é uma respiração. Uma respiração sem oxigênio, ponto final. Decompor é uma forma que tem para se nutrir e que beneficia os seres. Um detalhe. Toda vez, tá, que a gente fala em decomposição, meu amigo Roberto, onde há decomposição, há redução de, não estou falando em fermentação, do teor de oxigênio. Os seres decompositores, eles reduzem o oxigênio do ambiente para se manterem vivos decompondo. Tá? Então, se não houver oxigênio, não tem quase decomposição. Tá? Então, a decomposição, ela reduz o quê? Ela reduz o teor de O2. Tá? Eu sei que isso aqui é ecologia, mas a gente tem que falar agora. Tá? Então, onde houver ser decompositor, há um menor teor de O2. Sabias disso ou não? Já tinham te dito isso? Então, olha aqui, ó. Meu avô morreu. É uma coisa engraçada. Que história. Eu contei essa história. Contou? Já contei. E o avô estava inteiro. Tá? Não tinha. Por quê? Porque não tinha entrado oxigênio, fecharam a catacumba, não entrou oxigênio. E aí, quando não entrou oxigênio, os fungos e bactérias estavam lá presentes. O que acontecia? Agiram muito lento, não tinha oxigênio. Então a avó teve que fazer a exumação, anos depois, estava inteiro ali, o tórax inteiro, enfim. Tá? Desmembrar todo. Uma situação terrível. Bom, segundo, fungo é importante para a indústria farmacêutica? Já disse que sim. Tá? Ó, olha aí, ó. Um dos antibióticos que tu vais aprender na medicina, qual é? É a penicilina. Então, na indústria, o quê? Na indústria farmacêutica. Por exemplo, olha aqui, ó. Na fabricação de quê, povo? Na fabricação de antibióticos. Então, gente, por favor, não esqueçam
tá? Primitiva. Nem vai falar sobrenome, tá, do Alexander aí para não trazer zica, tá? Ok? Sou muito mais vocês. Essa aqui é a verdade, respeitando sempre os outros. Mas na fabricação de antibióticos, tá? O Fleming, tá bem, pessoal? Tá? E aí foi o nome da medicina, tá bem? Então, e ele descobriu por acaso, eu já falei. Bom, aonde mais, Duval? Gente, coisa boa, tá? Comer um cogumelo. Ah, não. Vou dar uma dica. Pega o cogumelo Paris, tira o talinho e bota, já disse para vocês, um gorgonzola e bota no forno. Vai dos deuses, tá? Então, fungo é fundamental para a indústria alimentícia. Me deem exemplos. Ah, mas eu não gosto de comer cogumelo. Mas como a senhora gosta de comer, dona Lara? Pãozinho, tem? Não? Sim. Então, ó, o pão só é fabricado por ação de um tipo, né, de fermento biológico. Então, olha aqui, ó, na fabricação de pães, os fermentos biológicos, ó, pães, bolos, né? E o queijo? Tem certos tipos de queijo, podemos botar. Olha ali, ó, gorgonzola é um. Coisa boa. Gosta ou não? Um filezinho. Ah, agora vai, agora. Olha que maldade agora. Com um arrozinho bem feitinho, um filezinho. Derrame em cima aquele queijinho. A professora só veio em casa 2 horas. É porque ter separado aqui, porque aqui tá fazendo. É. E o iogurte é bactéria. Iogurte é bactéria. É o lactobacilo. Fermentação lática. Embora fungo possa fazer fermentação lática para fabricar queijo. Roquefort, camembert, tá? E outros tantos queijos são fabricados a partir de fungo. Que mais, pô? Os próprios cogumelos. Né? Esse bebidas alcoólicas. Bom, vamos botar como alimento? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Ah, porque nutre. Nutre, faz mal ao peito, né? Então olha aqui, ó. Indo o brie é também ou não? O queijo brie é também um fungo. É. Tá? É gostoso, né? Ah, é o que eu mais gosto. É. E não é tão forte. Né? O brie é aquele que vem. Que é, Castanha branca, né? é um fungo também. Eu não sabia. Tá? Né? Até pesquisa aí. Eu acho que sim, pesquisa aí. Tá? Bom, olha aqui, ó. É francês. Um queijo francês. Tá? Então, ó. Na bebida alcoólica também, tá? Que bebidas alcoólicas? Bom, pessoal, é fungo? Eu acho que é. O meu na faculdade que eu vi, eu acho que é. É? Brie, fungo ou bactéria? E aí, pra nós? Não cometer nenhum erro. Fungo. Fungo. Eu achava que era. Na faculdade eu me lembrava, mas não tinha certeza. E é com penicillium. Penicillium, qual é a espécie? Vou abrir, tá escrito só penicillium. Penicillium, pode ser? Tem o penicillium camembert, roquefort. Loucura. Bom, vamos pensar o seguinte agora, tá? Olha aqui, ó. Que tipo de bebida alcoólica? Então, pelo menos 3 aqui, né, Lara? Ó, cerveja, vinho e o quê? E espumante. Tá bem, povo? Tá? Também. E claro, e a espumante tem a bolinha porque eles depois adicionam CO2. Aqui são leveduras, tá? Gente, nunca foi tanto usado levedura. Olha, tem de fábrica de cerveja em Pelotas, por exemplo. Tá? Artesanal, hoje os caras. O Neco tinha. Uma cerveja fazia, tá? Bom, que é um dos segredos, tá? Bom, o que mais? Essas são as principais importâncias dos fungos. Eu agora queria aproveitar a oportunidade para a gente falar das interações mutualísticas que usam fungo. Qual é a espécie dele? Penicillium? Eu não achei. Não achou? Bom, então eu achei que fosse na faculdade, eu me lembro de ter visto isso, Roberto. Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte: É o camembert. é o camembert? É o camembert. Deve ser algum subtipo, que tem o queijo camembert e o brie. O brie é bom comer, tia. Tu gostas? O brie é bom comer, sabe com o quê? Com geleia de damasco. Ah, Tá? Minha esposa faz. já comi na pizza, brie com damasco, É. brie com mel. Tia, Lá. é muito bom. É muito bom. Tá? Sabe o que eu gosto de fazer também? Mas aí eu dou uma pré-aquecida nele. Eu corto ele, dou uma pré-aquecida e passo ele no pão. Assim, por exemplo, não um cacetinho, não. Por exemplo, com uma torradinha,
Entendeu? Mas ele folhado também. Também, bah! Tem uma amiga da minha esposa que faz no meio. Eu Deixa, vejo bah! isso toda hora daquele. É gostoso. Aí é palhaçada. É bom Que abre, demais. tem né? bastante. Pô, na hora do almoço. Bom, gente, É. vamos falar de duas interações agora. Eu quero falar, ó. Bota interações mutualísticas, tá? E a primeira é a micorriza. Olha aí, ó. Tá? Bom, então, primeira coisa, define o que é mutualismo pra mim, bota ali. Coexistência obrigatória. As duas espécies só sobrevivem se estiverem juntas. Tá? Uma relação harmônica de coexistência obrigatória. Se forem afastadas, elas morrem. Tá? Bom, então, vamos pensar o seguinte. Mico não é macaco. Mico é o quê? São fungos de que grupo, Duvas? Ascomicetos. Induval. Oi. Pode ser mais e mais neutro? Mutualismo é sempre mais. Sempre mais. Sempre mais. Não pode ser um mais outro Que eu neutro. conheça de mutualismo todas mais. Porque coexistência obrigatória, as duas espécies só subsistem se forem afastadas, elas morrem. Tá? Todas mais. Uma mais neutra poderia ser, por exemplo, um comensalismo, que é aquela que se utiliza de restos alimentares da outra. Outra, um inquilinismo, que é Das orquídeas. das orquídeas. Aham. Perfeito, aquilo sim. Tá? Mas pró-cooperação e mutualismo é sempre mais. Tá? Tranquilo? E todas são chamadas de relações simbióticas. Não é só mutualismo, todas são simbioses. Tá? Antigamente era só mutualismo, mas todas hoje viraram simbiose, que é benefício. Tá? Para ambas. Bom, fungo ascomiceto e, ó, relação e vegetais superiores e raízes de que, povo? De vegetais superiores. Duvas, que espécies de vegetais superiores podem existir? Ou pinheiros, como gimnospermas, tá? Ou angiospermas. Tá bem, meu povo? Bom, o que o Duval gostaria de destacar? Qual é a troca que eles fazem? Ó, vou botar aqui o que o fungo fornece, o que a planta fornece. O fungo é sempre heterotrófico. Então, através da decomposição do solo, ele fornece para esses vegetais o quê? Sais minerais. Tá? Então, que a raiz absorve beneficiando o vegetal. Em contrapartida, o que o vegetal faz? Fotossíntese. Tá? Ok, pessoal? E aí, olha aqui, como elas fazem fotossíntese, elas acabam, então, povo querido, fornecendo o quê? Fornecendo alimentos. Tá bem? Então, elas acabam fornecendo o quê? Alimentos. Tá bom? Bom, o que a gente tem que destacar para vocês aqui? Posso? Uma micorriza conhecida, tá? Olha aqui, ó, exemplo de micorriza, seriam quem, povo querido? Seriam as trufas. Essas são micorrizas. E raízes de quê? As trufas e raízes de carvalho, que é um tipo de espécie vegetal. Tá bom? As trufas e raízes de carvalho seriam... Tá? Já comeu trufa? Muito Uma sonho. preta. É uma pretinha. Minha irmã na Itália comeu, foi um absurdo. Quase matou ela. Uma massa pediram lá e a Diana trufa. Ah, falou que ralava, né? Ralava, cada ralada daquelas. Eu não sabia que pagava por ralada. É meu Ai, É um absurdo de caro. Por exemplo, a ponto do meu cunhado dizia o seguinte, tá? Ele tem bastante grana, tá? Mas ele disse, tá, não vem chorar pra cima de mim. Aí eu prometeu que em São Paulo vai me levar num restaurante italiano que tem trufa. É o mínimo que ele pode fazer. Bom, gente, aí ele falava assim, ó, tipo que a massa, tá, vamos botar que o prato era R$100, tá? Na Europa. 50 euros. Bom, o que acontecia? Botava a trufa e ia para 100 euros, ou seja, 50% do valor do prato era aquela uma ou duas raladas que se dava. E aquilo é muito forte em gosto. Tem, a minha irmã disse que tem, mas ela fez uma bobagem. Ela pegou e botou o quê? Queijo ralado. Aí roubou. Pô, tia, pegou um parmesão, o cara pegou e fez assim, o garçom, velho, italiano, falando, né? Bah, aí o cara se dou, fez assim, gritou de longe, viu?
quer dizer, não pode Chegar agora lá e como cortar a só- massa na frente deles. Bah, também. não, acaba. aí- Acaba, não, Não, estrela aí não, em casa, não, acabou, Estrela em acabou a casa. amizade, tá? Bom, olha só, então me corrija isso aqui. Agora eu queria te falar de algo que vem bastante, que eu acho que é muito importante a gente saber, povo, que são os líquens, tá? Bom, líquen, tá, seria uma associação entre fungos e bactérias ou fungos e algas. Vamos entender melhor isso? Vamos? Por que Pelotas tem muito líquen? Vamos dizer pela umidade também. Mas tem muito líquen porque nós não temos poluição atmosférica. Isso é um indício. Por isso que o Enem já abordou que líquen é um indicador o quê? Biológico de poluição. Quando começa a desaparecer líquen, é porque o ambiente, o ar atmosférico começa a ficar o quê? Poluído. Tá? Lembram das mariposas de Manchester? Lá do Lamarck, do Darwin? Que no início da Revolução Industrial só haviam o tronco das árvores em Manchester, era todo cheio de líquen. E aí as brancas sobrevivem. Vamos falar sobre isso depois, eu gosto dessa loucura toda, tá? Gosto desses exemplos. Pessoal, líquens então, associação entre quê? Olha aqui, ó. Entre fungos e bactérias. Que bactérias, Duvaz? Cianobactérias. Entende aqui? Estou meio preguiçoso de fazer letra bonita, tem que melhorar. Cianobactérias ou clorofícias, que são algas. Tá? Ok? Bom, fungo fornece o quê? Proteção e umidade. Agora eu vou te fazer uma revelação que tu não sabia. Posso? Posso fazer uma revelação? Posso? As figueiras do Laranjal. Tá? Você já ouviu falar da barba de pau? Aquilo é um líquido. Sabia. Tá? Aquela Então, coisa que vira- isso, aquilo é líquido. Ele tá vivo. É líquido aquilo que a gente usa. As crianças na Páscoa eu levo pra... Ah, vamos recolher, fazia... Agora não. Não, o Otávio mesmo já revelou que o coelho não existe a choradeira esse ano. Ah, não, acabou com... Tá bem, a Júlia hoje tá fazendo 7 anos, né, pequena? Ah, Ela tá me esperando lá nervosa, ganhar uma boneca da avó. Já me mandou 30 mensagens. Pai, vou sair daqui, vou ter que comer alguma coisa com ela lá. Tem uma neta nova, uma boneca. maneta nova. 7 anos. Também o coelho já era, né? 7 anos mataram o coelho. Povo, e aí as crianças pegavam aquilo ali que líquen, tá? Aquilo ali tem cianobactéria. E os que a gente está acostumado são aqueles que dão nos troncos das árvores. Tem na cascata, por exemplo, para fora, que tem muito aquele vermelho. É bonito, um líquen bonito, tá? Bom. O fungo fornece proteção e umidade. Umidade por quê? Porque elas precisam da água para fazer fotossíntese, tá? Em contrapartida, né, Lara, elas fazem fotossíntese e fornecem para o líquen o quê? Alimento, tá? Bom, então agora eu queria falar uma coisinha. Como é que surge líquen? Tá? A estrutura reprodutiva à esquerda tem ele saindo, ó. O líquen, outra coisa, não esquece que aqui é um ser heterotrófico e aqui porfíridos são autotróficos. Tá? Querem botar aí, ó, fungo heterotrófico, autotrófico. O fungo é muito bonitinho, mas sempre depende dos outros. Tá? Heterotrófico. Povo, posso? Outra coisa. As estruturas reprodutivas são chamadas, olha ali, ó, alemão Luiz, sorédios. Sorédio tem uma coisinha assim, ó. O que é o sorédio, povo? Olha aqui, ó. O sorédio, ele tem isso aqui, essa bolinha, um esporo de... Não, um esporo de alga. Isso aqui seria um pedaço de hifa de fundo. Então, quando cai, esses dois, ele solta, ele está soltando. Tá vendo ali à esquerda, no desenho da esquerda, pô, ficou bom aquele desenho, né? Tá soltando o sorédio. Ele cai nos telhados, aqui deve ter bastante, ó. Ali aquele telhado, ó, antigo, ó. Tá? Ali lá no fundo tem essa região que é úmida, cheia de líquido. Então, aqui, o ar aqui, no centro, vocês acham que tem mais ou menos líquido? Menos. Tem um
poluição dos carros, dos ônibus, das casas. Então, quanto mais longe dos centros urbanos, nunca esqueçam disso, mais líquen vai ter. Então, na cascata, para fora, os troncos das árvores são cheios de quê? De líquens que demonstram que a qualidade do ar é ideal. São Paulo não tem líquen. Não tem. Não tem. Não, esses dias a minha irmã mandou, pô, isso aqui é poluído, espalhei lá no Ibirapuera, achou uma árvore no Ibirapuera, porque essa aí é uma exceção. Isso aí não tem, porque o ar é extremamente o quê? Poluído. Né? Bom, botem aí para mim, por favor, importância ecológica dos líquens. E coloquem aí, indicadores biológicos de poluição atmosférica. Importância. Ecológica. Tá? Você sabia disso? Não. Então tu vai ter, eu disse ó, que nós vamos trazer um monte de novidade. Então, primeira coisa, posso dizer, são duas importantes. Meus amores, vocês se inscreveram para o Enem? Façam a inscrição, tá? E por favor, ao dar para o pai e para a mãe pagar, bota um alarme, porque eles esquecem. Ah, não, já fiz, pode me mandar o comprovante na hora. Isso, perfeito. Faz isso, porque o pai esquece, né? De propósito, bota no meio de uma agenda, passar daquela corvela aduda, vai perder a inscrição. Ah, Meu Deus. Eu vou pagar junto com essa padaria já, né? Não, tá, por favor, uma dica que eu dou, tá? Que aí fica um ano meio sem graça, assim, meio, né? Bom, então vamos lá, voltando, indicador biológico de poluição atmosférica, ou seja, sensíveis à poluição. Posso te dar falar um pouco da evolução? O berço da Revolução Industrial, Inglaterra, Manchester, correto? As árvores lá, haviam dois tipos de mariposa, Biston betulária, era a espécie. As brancas e as pretas, que eram geneticamente diferentes. A branca, uma era recessiva e outra dominante. Então, uma era branca, outra era preta. Olha que bacana a seleção natural. Antes da Revolução Industrial, as árvores eram cheias de líquens claras. As brancas pousavam ali, não eram visualizadas pelos pássaros, não eram comidas. As pretas ali pousavam, eram comidas. Então, a seleção natural mostrava o quê? Que elas eram mais adaptadas ao ambiente da árvore. Começa a Revolução Industrial, motor a combustão, poluição atmosférica. O que aconteceu? Os líquens morrem. Os troncos das árvores em Manchester passam a ficar o quê? Escuros, sem líquens. As brancas pousavam, eram facilmente vistas. Mudou a seleção natural. Então não é sempre o mais forte, é o mais adaptado ao ambiente. Bacana? Já tinha feito essa relação? Então é bom de raciocínio. São bons de raciocínio. Queria que todos tivessem esse raciocínio de vocês, não é? É grupo pequeno, a gente pode parar e fazer isso. Beleza? Então, é o mais adaptado ao ambiente. Então mudou completamente. Tá? Lembraram? Darwin. Seleção natural. Bom, outra coisa. Vocês já ouviram falar de sucessão ecológica? Vou recapitular, posso? O que é uma sucessão ecológica? Sucessão ecológica é quando numa área que está desabitada começam a surgir os primeiros o quê? Seres vivos. Correto ou não? Quando for uma sucessão numa rocha nua, os primeiros seres a se fixar são líquidos. O que é uma rocha nua? Uma rocha cheia de líquidos, um dia ela vai ser decomposta e vai virar um ecossistema. Gente, isso aí a gente não vai estar mais aqui, vai ser milhões de anos, tá? Então, milhões de anos. Então, sucessão ajuda a ECS, ECS, elas fazem parte, os líquens fazem parte da ECS. Quando for, meu amigo Roberto, uma sucessão primária, numa área que nunca foi habitada anteriormente, começa assim por líquen. Quando for secundária, tu desmatou, tá? Então a área já estava habitada. Aí não é por líquen, aí começa por gramínea. Aí é secundária. Por que, queridão? Porque a área já tinha sido habitada. Então na sucessão ecológica primária, o que acontece? Nós temos que pena que acabou, gente, a aula. A gente terminou líquen. Então na quinta-feira, primeiro período, que horas inicial? 8 horas. 8 horas em ponto?
Então a gente consegue tirar um pouquinho